Olá, malta, tudo bem? Começando mais um programa aqui no Bola na Rede. Hoje vamos tratar sobre o sorteio da Champions League, sorteio da Europa League, também tivemos sorteios da Conference, mas vamos bater muito nos grupos das equipas portuguesas, mais um torneio continental que vai começar para as nossas equipas. No caso do Sport Braga já se iniciou, né? O Braga conseguiu avançar e está na fase de grupos, eliminando o Panathinaikos nessa última eliminatória de maneira brilhante com 2 vitórias. E temos 4 equipas. Vamos lá falar um pouquinho delas, como é que a gente acha que vai chegar nessa Champions League, a chance de classificação. Eu estou bastante otimista pelas nossas equipes conseguir avançar de fase e, quem sabe, levar Portugal a aumentar o coeficiente europeu de Portugal, quem sabe colocar mais vagas para o país em próximas edições de competições continentais, que é isso que vale bastante. Mas isso vamos abordar nessa uma hora e pouquinho que estaremos aqui todos juntos. Se vocês estão gostarem desse programa, por favor, divulguem com os seus amigos, deem gosto também. É muito importante para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo, não só assistindo, não só comentando, como também dando gosto. Então, assim que você vier, deem gosto à vontade, é muito importante para nós, é o reconhecimento do nosso trabalho, e nós todos aqui do Bola na Rede vamos ficar bastante felizes também. Estou hoje na companhia do João Pereira e do Gonçalo Pires. Eu sempre começo pelos mais velhos, eu não sei a idade de quem é, mas na minha cabeça o Gonçalo Pires é sempre o mais novo da nossa banda aqui do Bola na Rede, então ele sempre vai ser o último a começar comigo. Vamos lá, João, vamos falar um pouquinho, então, começando com você, falar um pouquinho aqui da Champions League. Vamos começar no grupo das equipas portuguesas primeiro. Vamos começar, então, no grupo C, o grupo que tem Napoli, Real Madrid, Braga e União Berlim. Um grupo meio indigesto para a equipe do Braga, né? A princípio, o Braga pode brigar, a princípio, na teoria, poderia brigar realmente com uma vaga, quem sabe ficar em terceiro lugar e para uma fase mais à vantagem, mais à frente da Europa League. Mas o Braga entrou. E para o Braga, eu creio que vai ser uma oportunidade única, tanto da parte financeira, como da parte também de mostrar o seu futebol, mostrar o clube, expandir um pouco mais a marca do Braga na Europa. Sim, antes de mais, cumprimentar-te a ti, César, e ao Gonçalo, e a todos também que nos estão a ouvir. Acho que para o Braga, lá está, é uma oportunidade única jogar com o clube mais mediático e com mais história nesta competição. Acho que é fantástico para o Braga. Acho que o Braga, claro que depois tem sempre a possibilidade de sonhar com a passagem de fase de grupos e que esse seria sempre o objetivo, e claro que o sorteio não ajudou muito nesse sentido. Por isso não há hipótese, até porque tem uma equipa que seria muito, muito estranho. Depois o Nápoles também é campeão italiano, uma equipa fortíssima. Acho que lá está, é aquilo que já todos sabemos, que a missão está muito complicada para o Braga. O próprio União de Berlim também cada vez se reforça mais, cada vez se torna uma equipa mais forte, e ainda agora foi contratar um jogador experientíssimo desta competição, o Bonucci. Por isso acho que o Braga também nem no pote 4 lhe saiu uma equipa favorável, mas de qualquer das formas acho que pode sonhar, é jogar o jogo pelo jogo, e depois lá está, as contas fazem-se ao fim, e depois vê-se. Acho que o Braga deve usufruir e deve jogar descomplexado, porque digamos que se ficar em quarto lugar, ninguém vai dizer nada. Se ficar em terceiro, é uma conquista. E se ficar em segundo, é o sonho. Por isso o Braga tem que jogar o jogo pelo jogo, e não tem que ter a pressão que outros clubes têm. Por isso, o que vier a mais, ótimo. Exatamente. Gonçalo, agora você, miúdo do Bola na Rede. O Braga. Eu vou mudar um pouquinho a pergunta para você. O Braga chega na fase de grupos e primeiro que o Braga tem que fazer ao longo da sua história, que tem feito na sua história recente, é fortalecer sua marca na Europa, ou seja, chegar toda a época a disputar competições europeias. E isso o Braga vem conseguindo numa constância bastante grande. Cada época o Braga, sim, hoje acho que é indiscutível que ele está no G4 do futebol português, né?
esse G4 do futebol português que muitas vezes mudou, né? Já ficou alguma época, já ficou para o Vitória Guimarães, aí já mudou para o Braga, já ficou do Boa Vista, e agora não, agora há bastante tempo o Braga se fica com um grande trabalho também feito pela sua diretoria, então, em criação de mercado, de contratação, de venda, então sabe trabalhar muito bem a equipe do Braga, e com todo o merecimento chega à fase de grupo da Champions League, que aí sim, é para realmente ganhar dinheiro, é para realmente colocar sua marca, colocar o nome do Sporting Braga em alta visibilidade para o mundo, né? O mundo vai ver Real Madrid e Braga, vai ver Napoli e Braga, vai ver União Berlim e Braga, então assim, o mundo vai parar. Aqui no Brasil, por exemplo, nossa, com certeza vai ser televisionado na TV aberta o jogo do Real Madrid contra o Braga. Então, assim, é uma chance única, é uma chance única. E o Braga, como você vê, que vai entrar nessa fase de grupo, sabendo que não é o favorito para se classificar, mas que pode sim desempenhar, colocar alguma dificuldade em alguns adversários, porque a gente está tratando de uma equipe que está crescendo muito, uma equipe extremamente organizada administrativamente, uma equipe que se organiza dentro do relvado também, tem a sua qualidade, não é uma carne assada, né? Não é uma carne assada que entra no grupo, não. É um clube que eu acho uma equipe que vai colocar dificuldades contra os seus adversários. Sim, olá César, olá João e a todos que nos ouvem. Sim, o Braga tem crescido bastante com o António Salvador e agora principalmente nestes 2 últimos anos tem crescido bastante, tem jogado um futebol, um bom futebol, futebol apaixonante que traz resultados bastante positivos e neste caso o da última época é o melhor, com um terceiro lugar e estar neste momento para o Braga na Liga dos Campeões passado 11 anos acho que já é bastante positivo, não só para o clube a nível desportivo, como disseste bem, todo o mundo vai ver o Braga com o Real Madrid na Pedreira, toda a gente vai ver o Braga ir a Nápoles. Para o Braga só na vertente esportiva já é bastante positivo, mas também, claro, não só para o Braga, mas também para o Benfica e para o Porto e para todos os clubes, a vertente financeira também vai ajudar bastante o clube a desenvolver-se, a continuar no bom caminho e o Braga tem apresentado um projeto desportivo bastante interessante, tem crescido bastante no futebol e o Braga tem que manter aqui agora uma consistência de ir sempre à Liga, de tentar ir sempre à Liga dos Campeões. Este ano vai ficar um pouco mais complicado devido à descida da Liga Portuguesa no ranking da UEFA, mas o Braga é isto, agora tem que aproveitar o momento e tentar fazer o melhor possível. Se conseguir a permanência se conseguir a permanência na Europa, indo por exemplo para a Europa League, acho que já é positivo. Se conseguir um segundo lugar, como disse e bem o João, é um sonho tornado realidade. Portanto, o Braga neste momento já é positivo o caminho que fez, já conseguiu conseguiu chegar à fase de grupos, passando pelo Panathinaikos. Portanto, agora neste momento é desfrutar e tentar fazer o melhor possível no grupo, não só a nível desportivo, mas também por causa a nível financeiro. E você pega, o Gonçalo, continuando contigo, você pega a equipe, por exemplo, do União Berlim, que é uma equipe extremamente tradicional, histórica na Alemanha, mas que nos últimos bons tempos não vive um grande momento como já viveu. Mas se você pegasse há 3 épocas atrás, colocasse o União Berlim no grupo do Braga, você, temos chance, vamos mais para cima. Mas não, esse União Berlim é uma boa equipe. Inclusive, é uma equipe que tem jogadores até mais valorizados que a equipe do Sporting Braga hoje, que é natural, afinal, ele joga a Bundesliga, está na Champions League. É uma equipe também que, líder do campeonato alemão, 2 jornadas só, mas venceu os 2 jogos por 4-1, ou seja, entra também do mesmo sentimento que o adepto Braga, tudo que envolve o clube está para a Champions League, o mesmo sentimento também vive a equipe alemã do União Berlim, que também não está acostumada a disputar fase de grupos de Champions League. Então, diferente do Real Madrid, que é o maior vencedor, todo ano disputa. O Napoli, às vezes, fica de fora, mas já vai ganhando também uma outra notoriedade. Mas tem adversário fácil, né, Gonçalo? Até o União Berlim, também líder da Bundesliga hoje, pega o Real Madrid, que é o maior vencedor da história da Champions League, e pega o Napoli, que é o campeão italiano. Sim, até para a União Berlim é um pouco um desafio, tal como o Braga, mas acho que aqui um pouco em níveis diferentes. O União Berlim foi um clube que tem se reconstruído, tem evoluído bastante e é só vermos, há uns anos estavam na segunda divisão, neste momento estão na Liga dos Campeões, depois de passarem pela Europa League, pela Conference. Foi um crescimento gradual e a época passada foi um retrato de uma evolução bastante grande
e que esteve a lutar. Houve por momentos que achámos que o União Berlim podia derrubar o reinado do Bayern na Alemanha, e acho que este ano vai continuar assim, e reforçaram-se bastante bem, só vermos o Gosens, o Bonucci, como disse bem o João, vemos o Aronson, o Fofana que vem emprestado do Chelsea, bastantes jogadores com qualidade que chegam neste plantel do União Berlim, que vem acrescentar bastante qualidade, e que vai lutar também como o Braga, assim, por uma posição na Europa. E também para a União Berlim, como disse, a nível esportivo vai ser bastante bom, e jogar em palcos como o Santiago Bernabéu, como no estádio de Maradona, vai ser bastante importante também para mostrar, não só a nível desportivo, aquilo que a União Berlim vale e que tem feito nos últimos anos na Bundesliga, mas também a nível financeiro, como disse. As minhas palavras para o Braga servem para a União Berlim, mas acho que aqui, em comparação à União Berlim com o Braga, acho que o União Berlim tem uma equipa um pouco mais forte, tem jogadores de qualidade, mas acho que vão ser as duas equipas que vão lutar pelo lugar na Liga Europa. João, ainda continuando com a equipe do Braga, a equipe manteve um pilar importante, né? Ricardo Horta, Al-Musrati, um jogador que se valorizou muito na última época, foi especulado em vários clubes, só que o Libe continua no meio-campo da equipe do Braga, e para mim, fisicamente, em bolas aéreas, em saída de jogo, é um jogador extremamente importante, até pela sua questão de presença no relvado também, tem senso de marcação, senso de posicionamento, então um jogador bastante importante para a equipe, com Abel Ruiz, com o Matheus, o guarda-rede Matheus, o brasileiro Matheus, veio muito miúdo, né, para a equipe do Braga, marcou algumas reservas, foi suplente durante algumas épocas, só que agora também, aos 31 anos, ele já consegue a maturidade como guarda-redes, já solidifica como camisola número 1 da equipe do Braga, ou seja, qualidade da equipe do Braga tem, né, João, para conseguir, quem sabe, pontuar, fazer tantos pontos possíveis, e no final da sexta jornada, vamos ver o que acontece. Sim, o Braga conta com, acho que conseguiu fazer uma boa mescla de juventude com jogadores mais experientes, que acho que é fundamental para aguentar a pressão destes jogos e desta competição. Se formos a ver, é a equipa que compõe jogadores com maior experiência na Liga dos Campeões, dos clubes portugueses. Penso que essa estatística ainda não sofreu alterações com as recentes contratações dos clubes, nomeadamente o Benfica com o Bernardo, por exemplo, que também é um jogador muito experiente nesta competição, mas acho que o Braga, com o José Fonte, Pizzi e João Moutinho, esses jogadores têm uma equipa com mais experiência, digamos assim. Por isso acho que isso é muito importante para o Braga, principalmente sendo quase que uma estreia ou uma reestreia, porque já foi há muitos anos que esteve na Liga dos Campeões, por isso acho que mesmo a própria estrutura não está tão habituada a receber clubes desta dimensão, e olhar, é diferente para o Braga olhar para jogadores da Fiorentina, do Shakhtar, ou agora começar a olhar para o Vinícius Júnior e para o Kvaratskhelia, etc. Por isso acho que o Braga fez uma boa gestão e um ótimo mercado nesse sentido. E pronto, agora é uma questão de ver até onde é que este Braga pode chegar, porque lá está. Foi como disse, não me surpreendia nada também que o Braga fizesse aqui um brilharete e toda a gente ficasse batesse palmas este Braga, até porque acho que eles vão dar um maior foco nesta competição. Na Liga dos Campeões acho que vão dar tudo, às vezes até em detrimento da própria Liga Nacional. João, vamos passar de grupo, continuando contigo, mas vamos para outro grupo. Vamos para o grupo D. O grupo D é um grupo do Benfica, com Inter de Milão, Red Bull Salzburg e Real Sociedad. Eu creio que é um grupo bom, olha, podia ser pior. Eu creio que o Benfica cai num grupo bom, um grupo acessível, embora tenha uma Real Sociedad. Eu acho que o patinho feio desse grupo é a equipe austríaca do Salzburg, mas a Real Sociedad tem uma boa equipe, vem de uma boa época, os adeptos estão na expectativa de continuar esse bom momento, mas eu sou mais o Benfica nesse grupo, junto com a Inter de Milão, cai num grupo bom, e o Benfica tem tudo para conseguir a sua passagem à próxima fase.
como é que você avalia o grupo dos encarnados? Sim, acho que o Benfica, lá está, também é uma equipa com muito mais experiência, tanto que mais do que o Salzburgo, do que com a Real Sociedade. O Inter de Milão já foi uma equipa que o ano passado, a história mostra que o ano passado o Inter eliminou o Benfica e as coisas não mudaram assim tanto a nível de plantel, de treinadores, etc. Mas o Inter acho que é uma equipa muito forte, muito pragmática e também bem estruturada. Chegou à final e na final não se mostrou assim tão inferior ao City. Claro que uma final é uma final, tem um contexto diferente, mas acho que o Inter tem uma equipa muito forte, sempre com contratações bem pensadas. E por isso acho que eu considero o Inter a equipa mais forte do grupo. Por aquilo que é a estabilidade emocional também, o equilíbrio do plantel, acho que o Inter é a equipa mais forte do grupo D. Depois, claramente que o Benfica é também muito mais forte do que as outras duas. Acho que a Real Sociedade é uma equipa e o Benfica tem essa questão de que, apesar de ser mais forte, não apanhou equipas tão frágeis assim, porque acho que tanto o Salzburgo como a Real Sociedade são equipas que podem bem ganhar ao Benfica e até mesmo ao Inter. Acho que podem fazê-lo. A Real Sociedade até tem competido na Liga Europa nos últimos anos e tem apanhado equipas fortes, como lembro-me assim de cabeça do Manchester United, e bateu-se bem. Agora, vamos ver como é que esta Real Sociedade vai regressar à Champions, de que forma é que as coisas vão correr. E também o Salzburgo considero que é uma equipa forte, uma equipa também sempre muito bem estruturada, com muitos talentos, como nós sabemos. Basta ver, quem acompanha o futebol sabe que o Salzburgo é perito em encontrar jovens talentos, por isso vamos ver que craques é que vão aparecer aí. Se calhar vamos ter que lidar o Benfica vai ter que lidar com o próximo Haaland. Gonçalo, Benfica, já está classificado? Não sei, é um grupo interessante, não vou dizer, eu acredito que possa, com a equipa que tem, acredito que possa passar, mas vamos ver, é um grupo interessante. Como disseste, podia ter sido pior, mas acho que é um grupo bastante competitivo. Ver a Inter que manteve a sua estrutura, base, o treinador, equipa, e também conseguiu acrescentar ao Inter também jogadores de qualidade como o lateral Pavard, central, Fratesi, Thuram, acrescentou bastante qualidade no seu plantel, manteve uma estrutura. Portanto, a Inter que vimos o ano passado, certeza é que é a Inter que vamos ver este ano na Liga dos Campeões contra o Benfica. Vemos um Salzburgo que até perdeu algumas peças, como o Sesco, o próximo Haaland, que agora foi para o Leipzig por 24 milhões. Saiu, Seiwell foi para o Leipzig também, Okafor. Eram jogadores de enorme qualidade. Repuseram as peças no Salzburgo, uma equipa bastante jovem. Acredito que vai ser um poço de talento ali do Salzburgo. Vai ser até bastante agradável de ver, as novas joias, as novas possíveis joias do futebol europeu, do futebol austríaco. E ver o Real Sociedade, que não começou tão bem esta época em relação aos outros dois adversários do Benfica. Em 3 jogos só tem uma vitória, mas que manteve também, comparadamente ao Inter, também manteve uma estrutura, ainda acrescentou também muita mais qualidade, principalmente o Tierney, o emprestado pelo Arsenal, o André Silva, e entre outros. Mas manteve a qualidade. A época não começou tão bem, mas é uma equipa que promete chatear bastante o Benfica. Mas é como disse, a nível de plantel, o Benfica também apresenta um plantel bastante elevado, e só o Di Maria acrescenta bastante qualidade na frente de ataque. Neres, agora a vinda de Gonçalo Guedes, o Bernat na lateral esquerda também vem trazer essa experiência na Liga dos Campeões. O Benfica também apresenta um bom plantel, não está tão bem como estaria em comparação, por exemplo, ao ano passado, onde nesta fase já é um Benfica bastante assertivo e bastante consciente das ideias do treinador e que jogava bastante bem futebol. Neste já se vê alguma fragilidade. Claro que isto com o tempo poderá-se compor, mas vejo um grupo bastante interessante e acho que aqui todos os jogos vão ser de ver com atenção, porque vamos ter jogos bastante interessantes neste grupo.
Gonçalo, continuando contigo, qual que é a sua opinião sobre guarda-redes? Você acha que o Benfica está bem servido de guarda-redes? Porque eu pergunto isso porque é da saída do grego, né, do Vlaco Dimos. Eu não sei o que acontece. Eu gosto muito do Vlaco Dimos, sabe? Muito mesmo. Eu acho ele um guarda-redes de um nível muito, muito alto. Só que eu não sei o que acontece. Os ares lá pela luz, uma certa desconfiança sobre o Vlaco Dimos, porque ele nunca chegou a ser uma unanimidade, sempre um adepto ou outro, uma massa grande, ficava olhando com certa desconfiança, gente dentro do clube olhando com certa desconfiança, meio esportivos, alguns também olhando com certa desconfiança. Desconfiança que eu não tenho dele. Estou falando que ele esteja hoje o patamar número 1 de guarda-redes no mundo, não é isso. Mas eu acho ele um nível muito bom, muito forte para o futebol português, mas sei lá, talvez essa onda de desconfiança o fizeram sair, saiu ainda da maneira que saiu do clube. O que você acha dessa questão, não só dele, mas a questão de guarda-redes da equipe do Benfica? Sim, aqui abordando um pouco a questão do Vlaco Dimos, eu não acho o Vlaco Dimos um mau guarda-redes, não. Entre os postos, aliás, acho que acredito que é um dos melhores, tirando ali da Liga Portuguesa, tirando ali o Diogo Costa, que é um grandíssimo guarda-redes, é um guarda-redes bastante completo. E eu acho que o Vlaco Dimos basta mesmo esse jogo de pés que tanto é castigado e o controle da profundidade tanto é castigado não só pelos adeptos e até mesmo por vezes os treinadores, e é só vermos com Bruno Lage. Bruno Lage pretendia também outro guarda-redes, na altura, após ser campeão em 2019, 2020 tentaram procurar um guarda-redes. Jorge Jesus, houve uma altura que deixa Vlaco Dimos no banco e é Elton Leite que assume. Vimos agora com o Roger Schmidt esta confusão toda que surgiu neste início da época. Realmente não é um guarda-redes muito bem amado, não só pelos adeptos, como já disse, acho que é um pouco ali metade, acham que o Vlaco Dimos não diria que é um mau guarda-redes, mas os adeptos se calhar acham que é um guarda-redes incompleto, ou seja, até mesmo ainda mais vincadas nas ideias de Roger Schmidt, um guarda-redes que saiba jogar, controle bem a profundidade e que ajude no momento de construção. Acho que são as prioridades para Roger Schmidt e acho que é o primeiro treinador realmente a bater o pé e a querer mudar de guarda-redes, mas não acho o Vlaco Dimos mau guarda-redes. Claro que a questão do controle da bola e da profundidade não é o seu aspecto positivo, e acho que isso pesou bastante naquilo que eram as nuances táticas do Roger Schmidt, e, e acho que a situação acaba por se resolver, mas acho que não foi de uma maneira positiva, nem para o guarda-redes, nem para o Roger Schmidt, que ficou um pouco mal, entre aspas, na fotografia, para o Vlaco Dimos, que acaba por abandonar o clube, o que tudo indica vai para o Nottingham Forest. E termina aqui um pouco assim a história do Vlaco Dimos. Um pouco ingrata a história, mas fica assim, ficam os títulos que ele ganhou e algumas exibições também que já ajudou bastante o Benfica. Não só fala-se muito das exibições em que prejudicou, como a última no Bessa, com o Boa Vista, mas acho que também teve noites em que ajudou bastante, e principalmente lembro-me daquelas noites de Liga dos Campeões, principalmente ano passado, onde o Vlaco Dimos contra uma Juventus, contra uma PSG, também não se abateu. Acho que agora é uma nova vida na baliza do Benfica, e ao que tudo indica, Trubino vai assumir. É um guarda-redes jovem, bom entre os postos, sai-se bem. É um guarda-redes um pouco à face de Roger Schmidt, vamos ver. Acredito que vai ser titular a curto e longo prazo. João, a respeito desse assunto, vou te fazer uma outra pergunta, mas eu vou também fazer. Primeiro, vai ser essa pergunta a respeito ao guarda-redes, porque a partir do momento da saída do Vlaco Dimos, abriu uma brecha aí. Hoje, inscritos na equipe do Benfica, temos 4 guarda-redes, 4 muito jovens, né? O Drubinho, o Cocubo, o Samuel Soares, o André Gomes, então 4 jogadores muito, muito jovens. Você acha que esse é um setor do Benfica que precisa de uma atenção em relação a mercado, sei lá, dar uma observação, ou não? Ou é isso aí, está bem servido e vamos pensar em outras coisas? Tá mudo, João. Estava a dizer que a nível da baliza do Benfica, eu acho que o Benfica está muito bem servido. Não tenho que. Isto acreditando que o Trubin corresponde às expectativas que são postas nele. Pois é, aquilo que o Samuel Soares tem mostrado é de um guarda-redes com capacidade para ser aposta, e
e eventualmente ir melhorando aqui um ou outro aspecto. Parece-me que ele ainda aborda algumas bolas com algum receio, não tem a confiança ainda na plenitude para às vezes arriscar, segurar uma bola ou agir de maneira diferente noutros lances. O que me parece sim é que com os pés, de facto, é um upgrade gigante para o Benfica nesse aspecto, porque mesmo eu lembro-me aqui de um ou dois passos ainda no último jogo com o Gil Vicente, que ele permitiu ao Benfica sair da zona de pressão apenas com o passo do guarda-redes. Isso é fantástico, isso é algo que o Porto explora bastante, e por isso acho que é fundamental, e percebo que o Lacodimos não encaixasse nesse perfil e quisessem melhorar, e está tudo bem quanto a isso. Por isso acho que o Benfica está bem servido, não precisa de ir buscar mais. Também daquilo que me lembro, o outro miúdo, o André Gomes, também é muito interessante, daquilo que vi na Youth League, nomeadamente, e por isso não acredito que o Benfica precise de ir buscar mais nenhum guarda-redes, até porque acho que raramente vimos um terceiro guarda-redes a jogar, por isso ainda ir buscar um quarto ou um quinto, pá, acho que é demais. Não, Acho que e acabou de gastar 15 milhões no Turbine, precisamente. Acho que aqui é um pouco, tendo em conta que há outras lacunas no plantel, e neste caso acabou-se de resolver uma que foi a lateral esquerda, mas a lateral direita vai contar ali um pouco com o João Vitor, que em princípio ficará no plantel, mas em princípio o Auschwitz também vai quando não estiver disponível, vai ser Auschwitz que poderá fazer. Acho que neste momento, pagando 15 milhões por um jovem guarda-redes com bastante qualidade e tendo Samuel Soares e André Gomes que também apresentam um grande nível, acho que também seria um pouco um erro de casting do Benfica, pensando neste momento que o Turbine vai ser para assumir a baliza por alguns anos. Exato. João, continuando com você, a gente já falou aqui sobre o grupo, né? Acho que é um consenso geral da nossa equipe aqui, do painel, que o Benfica é um dos favoritos, sim, a se classificar à próxima fase, né? Tem uma equipe melhor que a equipe da Real Sociedad e principalmente da equipe do Salzburg. Vai competir com a equipe da Inter de Milão, quem sabe pode até tomar o primeiro posto. Com certeza, o Benfica já deu provas disso em outras edições recentes de Champions League, contra adversários até, talvez, no papel, pelo menos, mais qualificados, e conseguir essa proeza, essa façanha. Mas em termos de Benfica, vamos lá. O Roger Schmidt chega e ele muda muito o que era o Benfica antes da era Roger Schmidt, e ele começa jogando um futebol muito bom, acima do previsto, inclusive, né? Porque começa a chegar o treinador, aí vem implementar suas ideias, só que se encaixaram muito rápido as ideias dele, e o Benfica, assim, no início da época passada, talvez até a metade da época, estava mostrando um futebol muito bom, muito forte, de uma qualidade, tomou a liderança do Campeonato Português, chegou uma altura, abriu 10 pontos para o segundo colocado do Futebol Clube do Porto. Depois houve uma queda, né? O título ficou até a certo ponto ameaçado, que ninguém esperava que o título fosse ficar ameaçado a partir do momento que abriu 10 pontos, depois teve uma queda. Ok, foi campeão, começou a nova época, teve um tropeço logo na estreia, depois se recuperou, mas o futebol ainda teve incremento de alguns outros jogadores, né? O Di Maria retornando ao clube. Então, você acha que ainda tem uma margem de evolução? Você acha que está sendo um processo para essa época que você já esperava algo mais da equipe do Benfica em termos de qualidade de jogo? Porque plantel tem. E na minha opinião, é o plantel de maior qualidade para o português, é a equipe do Benfica. Então, chegada do Di Maria, chegada do Arthur Cabral, chegada de alguns jogadores, você acha que poderia estar, talvez, logo no início da época, mas já desempenhando um outro futebol? Bem, eu acho que se calhar vou contra a corrente e acho que o Benfica regrediu. Ainda eu considero que regrediu imenso a nível de lateral direito, perdeu uma segunda opção. A nível de lateral esquerdo, parece-me que ficou pior também. Meio campo também parece-me a mim que o Enzo, claro que só jogou metade da época, mas também ficou pior. A nível de ponta de lança também acho que ficou pior, e acho que contratou e criou aqui, e acho que é isso que o Benfica se tem preocupado até nos últimos tempos, em
limpar um bocadinho com os problemas que alguns jogadores iam causar, nomeadamente o Blaco Dimos, o Ristich, o próprio Skeldrup veio falar sobre a falta de minutos, que acaba por não ser um fumo positivo, não é? Acho que é importante libertar esses jogadores para não criar atritos no balneário. E depois temos aqui muitos egos, nomeadamente para a mesma posição. Na baliza tínhamos essa questão dos egos, que ficou notória depois com a falada discussão do Black Odimos, com o Schmidt. O Ristich também claramente não pode estar satisfeito, tendo em conta que, sendo o único lateral esquerdo disponível, preferiu-se meter o Orsens a lateral esquerdo, não é? Por isso acho que isso afeta qualquer jogador. E depois há aqui a questão também de muitos jogadores para aquela mesma posição, que agora chegou o Guedes, mas tem João Mário ainda, tem o Rafa, tinha o Skeldrup, tem o Neres, tem o Di Maria. Todos jogadores que têm ambições claras de jogar, e ficou notório também com a questão do Di Maria quando saiu. A sua reação acabou por ser um bocadinho preocupante para aquilo que é o seio do grupo, por isso acho que ficou pior. Eu sei que é uma opinião arriscada, porque nomeadamente com a contratação de Di Maria, eu acho que todos acreditamos que o Benfica deu um upgrade gigante, mas eu acho que a nível de grupo estão a resolver assim os problemas agora no final, e parece-me que isso vai ser muito importante para o clube. Mas parece-me que mesmo as posições, é claro que, por exemplo, o Kokshu, tendo em conta a saída do Enzo, acaba por equilibrar, né? E o Kokshu também é um jogador com muito talento e que também promete bastante, mas eu não considero que nem mesmo o próprio Bernat seja um jogador neste momento ao nível do Grimaldo. Nem o Gonçalo Ramos, nem o Arthur Cabral é melhor do que o Gonçalo Ramos. Acho que o Gonçalo Ramos aportava outras coisas à equipa, que eu acho que eram importantes. Onde me parece que o Benfica melhorou sim, a partir do meio campo para a frente, foi no número de soluções que tem para o treinador. Parece-me que, nomeadamente ali meio campo e meio campo ofensivo, tem aqui várias soluções, parece, e que também já tem mais experiência, nomeadamente o João Neves, que hoje já consegue ser um jogador afirmado na equipa principal. Por isso acho que o Benfica vai ser uma incógnita, e estou expectante para ver como é que o Roger Schmidt vai lidar com o plantel. Gonçalo, continuando com a equipe do Benfica, qual que é a sua opinião a respeito disso? O Benfica, como nós estamos dizendo aqui, o João emitiu a opinião dele, eu já emiti a minha. Qual é a sua? Eu vejo também que, em termos de plantel, um plantel que tem qualidade, mas na ala esquerda enfrenta dificuldades, depois da saída do Grimaldo, não conseguiu achar o substituto, né? Vamos assim dizer, né? Então, imagina da mesma qualidade dele. Mas no resto é uma equipe que tem jogadores interessantes, Kokshu entra para fazer também o seu meio campo, né? E um jogador, igual o João falou em relação ao Enzo, né? Um jogador com uma função diferente que tinha o Enzo Fernandes da equipe do Benfica, jogadores diferentes, mas tem um jogador de bastante qualidade turco. Mas como você vê, você esperava que o Benfica pudesse estar jogando mais do que está jogando? Porque é caro, né, o elenco do Benfica. O Benfica hoje, no futebol português, ele vive um momento diferente de esporte em Futebol Clube do Porto. Ele vive um momento de investimento, de gastar dinheiro, de vender jogadores extremamente caros também, por alto valor. Então, o poder de investimento hoje do Benfica, quando vai no mercado, é um poder de investimento diferente do esporte e do Porto. Sim, é totalmente diferente, e só as vendas do Enzo e do Félix já catapultam para uma vida económica do Benfica bastante diferente dos rivais. Darwin foi 80 milhões. O Darwin, eu falei só no 100 porque são as vendas, são as maiores vendas, mas tem vários o Benfica. Abordando um pouco o mercado desta época, eu acho que há um salto qualitativo na qualidade do Benfica, do plantel, sim, acho que sim. Porém, eu acho que o mercado se calhar não foi abordado da melhor forma, e com isto posso a dizer que se calhar, claro que Di Maria, acho que toda a gente aceitaria o Di Maria no Benfica, e é um jogador de extrema qualidade, ele próprio quis voltar, mas isso também arrecadou aqui alguns problemas de balneário, como disse bem o João,
na questão, por exemplo, do Sheldrup. O próprio Neres achava-se que poderia estar ali com algum tipo de problema, a tentar arranjar espaço e não conseguir. Se bem que esse problema do Neres também já era um pouco do ano passado, mas este se calhar ainda mais, pode ter criado ali alguns problemas de ambiente, de balneário, mas acredito que com estes empréstimos e com estas vendas possam conseguir acalmar mais ou menos os ânimos. Mas acho que, como disse bem, do meio campo para a frente foi um bom mercado. Foi um bom mercado. O Enzo veio substituir o Coxo, que acho que ainda tem que se habituar um pouco o futebol da Holanda, dos Países Baixos, é um pouco diferente do argentino e do português, e acho que aqui o Coxo está num processo de aprendizagem do futebol, e acho que aos poucos vai conseguindo se ambientar àquilo que é o Benfica e a Liga Portuguesa, e vejo na frente bastante qualidade nos três ataques. Então agora, resolvendo a situação, vemos que de um lado tens João Mário e tens Gonçalo Guedes, do meio tens Rafa e tens, por exemplo, o Osnas pode jogar aí, ou numa das aulas, até preferencialmente, tens de um lado Di Maria e do outro lado Neres. Aqui vai estar sempre bastante cheio de qualidade esta zona do plantel. Acho que aqui no Benfica, e é que eu falo que se calhar o mercado não foi tão bem pensado pela parte da SAD do Benfica e pelo treinador, foi na questão da defesa, onde se viu, por exemplo, nas laterais, onde é contratado Jurasek, já uma segunda alternativa a Kerkez, que se calhar era o jogador mais parecido a Grimaldo. Na lateral direita acaba-se se calhar por nem se resolver o problema, na questão da saída do Gilberto, podendo ficar então, como disse anteriormente, o Gilberto, o João Vítor e possivelmente o Osnas quando o Bá não estiver disponível. E na questão dos centrais, acho que na zona da defesa é a zona mais confortável, onde o Benfica tem qualidade, não conseguiu colocar o Lucas Veríssimo, que tem feito um ótimo percurso pelo Corinthians. E na baliza é também a questão que já vínhamos a falar, a questão dos egos também que afetou a baliza, não só na frente de ataque. E o Flávio Dimos aqui não gostou de ser suplente. As próprias questões a própria questão tática do Roger Schmidt também permitiu com que esta venda seja um pouco mais fácil de se fazer, e por isso é que eu falo que nesta situação todo o mercado do Benfica em relação ao ano passado foi muito menos assertivo em algumas zonas do terreno, digamos assim, mas não acho que tenha sido um mau mercado. Acho que o Benfica acrescentou bastante qualidade no plantel. Agora vamos ver, cabe ao Roger Schmidt gerir o balneário, gerir da melhor maneira para que não hajam rixas como tem aparecido agora recentemente nos mídias, do Sheldrup, do Di Maria, etc. Exatamente. Vamos agora, qualquer coisa, minha internet oscilou aqui um pouquinho. Se eu cair, eu vou voltar. Vocês continuam falando, não se preocupa que eu voltarei, não deixarei vocês na mão. Nem que eu tenha que ir para o telemóvel. Mas estão me escutando, tá me escutando, né, Gonçalo? Sim. Beleza. Vamos lá, agora vamos para o norte de Portugal. Vamos voltar ao norte de Portugal. Vamos falar agora do Futebol Clube do Porto, que saiu no grupo H, Gonçalo. Um grupo com Barcelona, Shakhtar Donetsk e Antuérpia. Novamente uma equipa belga no caminho do Futebol Clube do Porto. Um grupo também bom, um grupo que eu gostei, poderia ser pior. Todos os grupos são bons, né, Gonçalo? Depois que a gente vê que saiu um grupo com Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle, né? Então, todos os grupos começam a ser bons. E eu acredito que esse grupo do Futebol Clube do Porto pegou, talvez do pote 4, uma das equipes mais acessíveis que tinha para pegar, então deu essa sorte. O Shakhtar já não é o Shakhtar que já fez mais histórico europeu, por motivos óbvios e pela crise que vive também o país, se influencia demais. E tem o Barcelona, que é o atual campeão espanhol, a equipe com chave vai se organizando, é uma equipe que tem qualidade. Não é o Barcelona de 2010, 2011, do Messi, Iniesta, Xavi no meio campo, né? Então, eu creio que, por termos de qualificação, o Futebol Clube do Porto saiu num grupo bom. Eu acredito que o Futebol Clube do Porto, por mais que a gente vai debater um pouquinho isso, por mais que tenha sofrido algumas perdas novamente no mercado, mas tem totais condições de conseguir sua classificação. O que você acha, Gonçalo?
Sim, falando um pouco primeiro do grupo onde o Porto está colocado, acho que é um bom grupo dos três clubes que representam Portugal, acho que é o mais favorável para passar. Vemos um Barcelona, como disseste bem, que está forte, que está com o Xavi, está a tentar reconstruir aos poucos após aquelas épocas em que o Barcelona não andava tão bem, andava um pouco na rua da amargura. Mas não é um Barcelona como era de antigamente, com Messi, com Suárez, com Neymar, e ainda mais para trás, mais antigo, com Xavi e Iniesta. Mas e depois temos um Shakhtar Donetsk que por razões óbvias que não está no seu melhor nível, não tem os jogadores que tinha alguns anos atrás, como Paulo Fonseca, por exemplo, Luís Castro, que apresentavam equipas bastante interessantes, e o Royal Antuérpia que apesar de ser um clube atual campeão belga, se não estou em erro, é um clube que claramente não está muito rotinado a aparecer na Liga dos Campeões, e aqui claro que claro que foi um favoritismo ao Futebol Clube do Porto, que vai disputar certamente o primeiro lugar com o Barcelona. Falando um pouco do Porto, acho que este ano até perdeu jogadores bastante importantes. Otávio esteve na iminência de perder Taremi, mas acabou por não sair. Uribe saiu a custo zero. Mas vejo um Porto que mesmo com todo o problema financeiro que tem, acho que se conseguiu reforçar de uma forma interessante com Ivan Reim, Alain Varela, Nico Gonzalez, tem dado bastante cartas agora nestes jogos iniciais do Futebol Clube do Porto. Teve um acrescente de qualidade, Fernando Navarro, um dos melhores marcadores da Liga do ano passado. Dentro das possibilidades do Porto, acho que se conseguiu reforçar de uma maneira interessante. Claro que aqui a perda do Otávio vai ser bastante importante para o Sérgio Conceição, e até um próprio de um desafio, que desde que Sérgio Conceição chegou ao Dragão, acho que o Otávio esteve sempre com ele, e não ter o seu jogador ali no campo e basicamente pegar na batuta e organizar o jogo, vai ser um pouco complicado para o Sérgio, vai ser um desafio, e acredito que vai ser um desafio bastante interessante. Acho que Ivan Reim vai assumir essa batuta. Tem qualidades semelhantes ao Otávio, nunca vai ser um Otávio, porque Otávio só há um, e era importante ter alguma liquidez no mercado, e acho que já é bastante. O plantel do Porto está melhor constituído, se calhar faltava ali uma posição a posição de lateral esquerdo, mas mesmo não reforçando essa zona, já vejo um plantel do Porto muito mais completo em relação a anos anteriores, com muita mais qualidade. Vendo só o meio campo do Porto, tem um meio campo bastante qualidade. A defesa está bem, tem bons jogadores, a lateral direita está renovada. Vejo a frente de ataque também está bastante forte. Vejo um Porto mais completo, e acredito que vai dar bastantes cartas, como dá sempre na Liga dos Campeões, e vai dar luta aqui pelo primeiro lugar com o Barcelona. Gonçalo, o Otávio foi uma perda muito grande, né? Eu acho que não tinha como não vender, né? 60 milhões, por mais que o Futebol Clube do Porto foi fatiado esse dinheiro, né? Recebeu, sei lá, 50% desse dinheiro praticamente. Um clube de empresários aqui do interior do Brasil, um clube que não disputa nem a quarta divisão nacional, só nisso recebeu cerca de 7 milhões de euros nessa venda. Então, que tinha os direitos federativos do jogador. Então, a minha preocupação com o Futebol Clube do Porto, em relação ao grupo, Gonçalo, é igual você disse, né? Eu acredito que o Porto conseguiu mexer melhor no mercado que na época passada. Eu acho que na época passada foi pior em questão de mercado. Tanto o Carmo quanto o Verón, que são dois jovens contratados e um preço alto na situação atual do Porto, nem foram utilizados, né? Vamos ver se vão ser mais utilizados nessa época. Mas eu acredito que o Futebol Clube do Porto ainda perde muito com essa questão do Otávio. Temos classificação, eu acho que pode sim conseguir avançar, e é disso que eu quero tratar com o João. João, em termos de classificação nesse grupo aí, com Barcelona, Shakhtar Donetsk e Antuérpia, você coloca, tirando a questão do Barcelona, mas você coloca o Shakhtar, o Antuérpia como reais ameaças de classificação ao invés do Futebol Clube do Porto?
Foi, João, foi um grupo acessível, um grupo bom, Futebol Clube Porto, igual, eu acho que você estava fora, estava retornando aqui para o nosso programa, igual eu e o Gonçalo, nós estávamos falando, um grupo que saiu Paris Saint-Germain, Milan, Newcastle, você achar qualquer outro grupo, Borussia, qualquer outro grupo fica mais acessível, né? Em relação ao Futebol Clube do Porto em si, se a gente falou na ocasião do Benfica, que o Benfica não está apresentando tudo que talvez poderia apresentar, o Futebol Clube do Porto está vencendo no campeonato local, mas meio na bacia das almas, né? A corda está quase se rompendo, porque senão o Marcano, lá, o Pilar Marcano, já deu 4 pontos para o Futebol Clube do Porto com gols nos acréscimos, né? Então, assim, tá vencendo meio na bacia das almas, como se diz aqui no Brasil. Então, tem que melhorar também um pouquinho. Eu acredito que em termos de mercado, até foi um mercado melhor do que do mercado passado, que eu digo, do mercado do verão passado, que as duas principais contratações, as duas contratações mais caras praticamente não jogaram, né? Foi o Carmo e o Verón. Vamos ver se vão jogar esse ano, porque eles têm que dar a resposta. Eu não acredito que seja só questão de adaptação, tem que ter uma resposta. Mas como é que você vê essa equipe do Futebol Clube do Porto aí, o que precisa evoluir, como você vê essa evolução, essa nova época do Porto? Acho que ele caiu, né, Gonçalo? Acho que sim. Ah, voltou. Já está aí. As laterais, João, pelo amor. Cadê os laterais do Clube do Porto? O Ender é reserva do Zaidu, né? Então.
Essa lateral esquerda é um problema crônico do Futebol Clube do Porto já há algumas épocas. Foi contratado o Wendel. Quando você tem o Zaidu como lateral, você contrata um outro, você espera que ele seja titular no lugar do Zaidu. Só que o Wendel é reserva, é suplente do Zaidu. E o Porto perdeu alguns jogadores que poderiam, até no mercado sul-americano, com preço um pouco mais acessível, poderia fazer bem essa lateral esquerda. Então é um problema que tem o Zaidu. Não gosto de falar, o jogador é esforçado. Porque o mínimo que o jogador tem que ser para jogar no Porto é esforçado, né? Se o jogador não for esforçado, você desiste da carreira, retira ele do futebol. É o mínimo que você espera dele. Mas é um jogador extremamente limitado. Ele tenta dar o melhor dele em campo, ele corre, mas ele é meio fraco na marcação. Na parte ofensiva, ele pouco influencia no jogo. Então, assim, os números dele até ofensivamente não são bons. Então, assim, é um jogador que tem as suas limitações e esperava que o Futebol Clube do Porto, ainda mais no histórico recente, né, de bons laterais esquerdos, né, como Alexandre, Alex Telles, esperava um outro tipo de jogador e parece que vai continuar com o Zaidu, pelo visto, mais uma época. Antes, estamos quase encerrando aqui nosso programa, antes de passar pelo esporte, vamos, lógico, falar sobre esporte, mas para encerrar a questão da Champions, rapidamente com vocês. João, vamos falar do grupo que todo mundo ficou assim, parou o mundo, né? Grupo de la Muerte, como se diz no idioma espanhol. Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan e Newcastle. Fala rapidamente, 1 minuto aí, quem você acha que passa as duas equipas e por quê? Ah, não, o Dortmund, gente, depois que ele fez na última jornada da Bundesliga passada, é você ficar descrente de qualquer coisa que vem da equipe, sabe? Porque não é possível, sabe? Porque não é a primeira vez que o Borussia Dortmund faz isso, mas na época passada eles conseguiram essa façanha de perder esse título. E sem Bellingham agora, né? E você, Gonçalo? A minha expectativa é ver todos os jogos deste grupo. Acho que aqui todos os jogos da jornada 1, 2, 3 e por aí adiante vai ser de um nível de qualidade bastante altíssimo. Não estamos a falar de 4 clubes que estão praticamente no mesmo nível. Vejo um Milan destes 4, neste arranque da época, um pouco na frente. O Milan começou bem a temporada, 2 jogos, 2 vitórias. Vejo o Newcastle que está um pouco fragilizado, mas que mantém a boa equipa, reforçou-se bem e acredito que vai dar a volta. São há pouco erros de casting, acredito que vai manter a boa forma da época passada. Viu-se principalmente agora com o Liverpool alguns erros defensivos, mas acredito que vão se resolver. E antevejo uma boa época do Newcastle, principalmente na Liga dos Campeões, e vejo um PSG que está-se a recuperar aos poucos, mas parece que com o Mbappé a coisa parece que se mudou um pouco. Eu vi um bocado do primeiro jogo do PSG, pareceu-me um Paris Saint-Germain um pouco só um pouco na posse de bola, sem muito movimento de atacante, sem ataque à baliza, e isso também ditou aqueles 2 empates seguidos. Mas vejo agora um PSG com o Mbappé com dinâmicas diferentes, o próprio Mbappé carregaram a equipa um pouco. Vai ser um grupo bastante interessante, um Dortmund que também perdeu Bellingham, é verdade, e não é um clube que tenha por vezes muito sucesso na Liga dos Campeões. A última vez que eu me lembro que teve assim tanto sucesso foi naquela final com o Bayern de Munique. Mas vejo aqui um bom grupo renhido e vou também tentar a minha sorte, já como o João fez, e vou cravar se calhar o Milan e o Newcastle, mas pondo aqui o PSG um pouco à espreita,
porque está a melhorar o seu futebol, com o Mbappé principalmente estava a melhorar, mas acho que também vou ver pela mesma lógica. Acho que o Milan está bastante forte, entrou bem, manteve a espinha dorsal, contratou também jogadores bastante interessantes para reforçar a equipa, portanto antevejo uma boa campanha do Milan. O Newcastle também reforçou-se bem. O PSG também não é que não se tenha reforçado bem, reforçou-se, e o Ugarte então acho que para mim tem sido das melhores contratações, tem jogado bastante bem pelo Paris Saint-Germain, mas acho que está um pouco ainda fragilizado em comparação ao Milan e ao Newcastle. Já o Dortmund, acho que das quatro é a equipa que menos força tem. Reforçou-se, tem alguns jogadores interessantes que reforçaram o clube, mas acho que não vai conseguir fazer uma boa campanha nesta fase na fase de grupos, que tem um grupo aqui bastante complicado. Vamos agora, parte final do nosso programa, vamos, lógico, falar da equipe do Sporting, que está na Europa League. Continuando com você, Gonçalo, o Sport está no grupo D, junto com a Atalanta, Sturm Graz e Rakow Częstochowa da Polônia. Dá para o Sport brigar por essa primeira posição do grupo, né? Entre os dois, com certeza vai ficar, mas é importante, para chegar numa fase mais avançada, classificar em primeiro lugar nesse grupo D, ficar em primeiro lugar. Um duelo difícil contra a equipe da Atalanta, mas qual que é as perspectivas que você vê da equipe sportinguista? Não, vejo aqui expectativas bastante altas, tendo em conta que o grupo também é acessível, comparadamente, por exemplo, ao do Porto, que claro que as competições diferentes, mas acho que aqui é um pouco à face do Porto. Vejo a Atalanta claramente uma equipa que o Sporting vai ter que combater, uma equipa que mantém o mesmo treinador já há alguns anos e que já tem ali uma estrutura já montada, uma ideia de jogo já bastante idealizada e bastante vincada, e também tem jogadores de bastante qualidade, por isso nesse aspecto vejo um duelo até interessante com a Atalanta e o Sporting que também se reforçou bastante bem este ano, é bastante cirúrgico no mercado, vendeu bastante bem, comprou também bem, e acho que vai ser interessante ver a atual dinâmica que o Ruben Amorim quer implementar está a correr bem no Sporting, com o Gyökeres e com o Paulinho, principalmente ali naquela frente de ataque. Por isso vejo aqui um bom duelo. Agora, em relação ao Sturm Graz e ao Rakow, são equipas menos conhecidas, são equipas também que a nível de plantel não estão no nível do Sporting e da Atalanta, por isso prevejo aqui uma disputa entre o Atalanta e o Sporting pelo primeiro lugar, e vejo o Sturm Graz e o Rakow a disputar pelo terceiro lugar, pelo lugar de Conference League. E você, João, como você avalia? Primeiramente, antes de falarmos um pouquinho do Sporting, do plantel em si, das expectativas, esse grupo do Sporting, lógico, você pega uma Europa League, às vezes acontece que a Europa League, o João acabou de ter uma queda aí no nosso sinal, então vou fazer a pergunta para você, Gonçalo. Às vezes tem depende da época, o grupo da Europa League parece um grupo de Champions, né? Às vezes tem o Manchester United, às vezes tem, igual esse ano tem o Liverpool, um grupo mais difícil. Agora, esse grupo do Sport, um grupo um pouco mais acessível, né, como nós estamos falando, a equipe do Sport em si agora, vem dando para a equipe. Você falou que teve alguns reforços, né? Por exemplo, eu gostei muito da contratação do sueco, do Victor Gyökeres. Eu acredito que seja um jogador que possa fazer bem essa função que há alguma época o Paulinho faz. O Paulinho também está jogando, está fazendo seus gols, mas eu acredito que seja mais uma opção para o treinador. Seria mais uma época já mais adaptado o Edwards, por exemplo, na equipe do Sport, o Trincão também mais uma época na equipe do Sport. Em termos de plantel, de qualidade de plantel, expectativas sim, para a época, não só para a Europa League. Como você avalia a equipe do Sport? Este ano o Sporting reforçou-se bastante bem, como disse há pouco, foi bastante pontual nas suas contratações, ali uma clara deficiência na lateral direita, não só por ser o Jogai, mas era o único jogador que o Bellerin não deu certo. Sim, né? Não deu certo o Bellerin. O Jogai até acaba por fazer uma reta final bastante interessante, mas acho que com o Fresneda é um salto bastante grande a nível de qualidade na lateral, um jovem que tem capacidade defensiva, e até nesta nova dinâmica de Ruben Amorim no 4-4-2, com Salinácio até assumir a posição 6, vai ser bastante interessante analisar aqui o posicionamento defensivo do Fresneda, que é um jovem já é jovem, mas já é
18 anos, mas já tem bastante maturidade e um posicionamento defensivo bastante bom. E também tem uma boa chegada à área contrária, à linha de fundo da equipa adversária. Por isso é um lateral bastante completo, cabe naquilo que é as dinâmicas de Ruben Amorim e vai ser bastante interessante. No meio campo o Yulman veio para o lugar de Ugarte, claramente, e no pouco que jogou já mostrou que vai ser um médio de bastante qualidade, um médio de recuperação de bola, mas também tem qualidade para progredir com bola no campo, para a frente, e acasala bem ali com Morita. E na frente de ataque acho que a contratação de Gyökeres veio fazer com que Paulinho não sentisse tanta pressão como sentiu nos outros anos, em que era o ponta de lança titular, onde era o único ponta de lança diário, digamos assim, que tinha custado bastante dinheiro ao Sporting e que notava-se que alguma hesitação, algum nervosismo no Paulinho, que não conseguia corresponder com golos. Acho que neste momento, com a contratação de Gyökeres e até esta dinâmica de 4-4-2 do Ruben Amorim, faz com que Paulinho também consiga aparecer em outras zonas onde Gyökeres faz um pouco de arrasta a marcação e o Paulinho acaba por sempre sobrar e conseguir estar sempre nos espaços corretos. Isso também ajudou bastante na sua confiança e os gols ajudam bastante nisso. Por isso, vejo um Sporting que contratou pontualmente, contratou bem, contratou caro, mas também vendeu bastante caro. E principalmente, para além do dinheiro, contratou jogadores de qualidade, e acho que isso elevou bastante a qualidade do plantel do Sporting em relação ao ano passado. E acho que até a questão do mercado em relação ao ano anterior está melhor resolvida. Vimos aquela partida de Mateus Nunes no início da época, que parece que não ficou ali bem resolvido no seio do Sporting. Esta época já conseguiram, com mais calma, com mais cautela, conseguiram planear corretamente aquilo que era a próxima época, esta época atual que está a decorrer, e contrataram sempre as primeiras escolhas que Ruben Amorim queria, e acho que isso também traduz bastante agora o futebol que o Sporting está a jogar e que irá jogar melhor com o passar dos dias e das semanas. E antevejo uma boa época para o Sporting, uma época de lutar por títulos, obviamente, a Liga Portugal Betclic, a Taça Portugal, a Taça da Liga, e acredito que fazer uma gracinha na Europa League também esteja nos planos de Ruben Amorim. João, e a equipe do Sport é um grupo acessível, um grupo bom, né? É a Europa League, né? Então é um patamar diferente dos grupos da Champions League, obviamente. Mas é um grupo que tem a Atalanta como o principal rival da equipe sportinguista, mas o Sport vai chegar e tem tudo para conseguir o primeiro posto desse grupo, não? Sim, a Atalanta é uma equipa forte. Acho que nos últimos anos tem caído um bocadinho. O ano passado já foi com alguma dificuldade que conseguiu chegar até à Liga Europa, quando era uma equipa que nos últimos anos até nos estava a habituar a campanhas interessantes na Liga dos Campeões, chegou inclusive agora já não me recordo se às meias finais, naquela altura, naquela época de Covid, se não me engano. Acho que foi nas quartas, não estou em erro, já não me lembro. Sei que perderam com o PSG, Sim. Agora não me lembro essa ronda. Mas de qualquer das formas, para uma equipa como a Atalanta sem história na Liga dos Campeões, é um feito enorme, e acho que é sempre uma equipa a temer, porque tem bons jogadores, tem um treinador também já que trabalha com aquela equipa há muitos anos, e portanto é sempre uma equipa interessante. Mas acho que o Sporting é claramente também uma equipa que se reforçou muito bem. Eu até diria que é a equipa que neste momento, eu já disse isto aqui, e atenção, nem sou adepto do Sporting, mas acho que a equipa mais forte do campeonato neste momento. Acho que é a equipa com soluções mais, parece-me ter um plantel bastante interessante. Acho que só falta ao Sporting aqui um extremo para que pudesse ir rodando com os outros que já tem no plantel. De qualquer das formas, acho que o Sporting tem plantel para, e ainda por cima
o sorteio foi favorável para que possa equilibrar entre o campeonato e a Liga Europa, portanto acho que o Sporting vai ser uma equipa muito competitiva e pode sim, com o decorrer ehm, da, da Liga Europa, pode até começar a imaginar chegar a outros patamares, jogo a jogo, depois vê-se, e chegando a janeiro pode até reforçar, lá está, aqui algumas lacunas ou eventuais lesões que até possam aparecer com o decorrer da época e reforçar o plantel para ter mais soluções. Exatamente. Ô, João, continuando contigo rapidamente para a gente terminar esse assunto do esporte, para ir para o assunto final, que vai ser a convocatória da seleção portuguesa para os próximos desafios. A equipe do esporte reforçou bem, cria-se uma expectativa boa e eu acho que dá para levar, na minha opinião, dá para levar as duas frentes. Dá para levar o Campeonato Português com a intenção de tentar, quem sabe, conquistá-lo novamente, né? E também dá para levar a Europa League para acho que plantel para poder brigar e poder chegar a gente chegar numa fase superior da competição. Sim, o Sporting, acho que lá está, com estes reforços, acho que tem tudo para conseguir chegar um pouco mais longe. Acho que o Gyökeres, por exemplo, traz, apesar de não ser um potente técnico, é um jogador que traz uma nova dinâmica ao Sporting, é um jogador que pressiona mais, liberta também um bocadinho mais o Paulinho. Que acho que é por isso que também o Paulinho tem feito exibições tão boas e tem feito golos. E é um jogador que permite ao Sporting, quando está, digamos assim, quando está apertado, estica a bola e o Gyökeres faz-me lembrar um bocadinho aquilo que o Marega servia no Porto, que é essa procura pela profundidade e a forma como pressiona, que é chato. Acho que é uma ótima contratação nesse sentido. E depois tem também um lateral direito de quem se espera muito, e um médio que acho que bem trazer coisas que o Sporting estava a precisar. Um jogador mais posicional que possa libertar todo o resto daquela malta, para fazer o que sabem melhor, nomeadamente os laterais, ou alas, como lhes quisermos chamar. Um, e também depois o jogador que o acompanhe no meio-campo e os três da frente. Parece-me que essa contratação também foi muito bem pensada e por isso acho que o Sporting é uma equipa muito forte neste momento. Exatamente. Agora, para acabar o nosso programa, nosso último tema, rapidamente, amigos, convocatória da seleção portuguesa. Roberto Martins fazendo a sua primeira convocação de maneira oficial, e vamos lá. Para a nova época, digo, né? Temos na seleção portuguesa convocados Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício, Antônio Silva, Danilo Pereira, Gonçalo Inácio, Rubem Dias, Totti Gomes, Dalot, Cancelo, Nelson Semedo, Pedro Neto, João Palhinha, Rubem Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha, Bernardo Silva, João Félix, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e Gonçalo Ramos. Convocatória prevista, de seu acordo, Gonçalo? É isso mesmo que tinha que ser convocado? Tá ok? Ou mudaria alguma coisa? Sim, a convocatória prevista era, na minha opinião, era prevista esta convocatória acontecer se é aquilo que eu esperava que fosse. Não, na minha opinião, acho que tinha aqui algumas coisas que poderiam ser um pouco diferentes. Desde logo a surpresa do Pedro Neto estar na convocatória. Para mim também é uma surpresa João Félix, por exemplo, também estar... E o Cancelo um pouco também não somou qualquer minuto na pré-época pelo City, tal como João Félix, esta polémica toda da sua transferência para outro clube sem ser o Atlético, fez com que não jogasse nenhum jogo. Portanto, aqui o preparo físico deve estar nulo e principalmente numa pré-época, neste momento inicial da época é importante os jogadores estarem preparados fisicamente. Outra surpresa que me apareceu também foi o Nelson Semedo. Achei que iria optar por outra escolha, iria optar, por exemplo, por manter Guerreiro, mas acho que Guerreiro não está bem fisicamente, não deve estar ainda recuperado. Portanto, Nelson Semedo aparecer aqui não é muito estranho, mas também estranho um pouco ao início. De resto, Renato Sanches e Pepe também claramente lesionados
também não contam para esta convocatória. Eu vejo aqui mais os dois aspectos mais importantes, é o Pedro Neto e o João Félix, porque tendo em conta o modelo tático que o Roberto Martínez tem nos apresentado ao longo destes meses, foi um 3-5-2, onde Cancelo e Dalot, eu estou aqui a colocar, eu tenho aqui uma pequena cábula onde coloquei-os como os laterais titulares, são quase como extremos. Aqui acho que o Pedro Neto é onde se poderia encaixar, eventualmente até como um ala pela esquerda. É o único sítio onde vejo, onde posso encaixar e onde certamente o Roberto Martínez vai querer testá-lo. Vejo que poderia ter sido dado, por exemplo, a oportunidade a Nuno Santos, que acho que tem sido dos destaques do Sporting e principalmente hoje, como ala né, esquerda. Já não é de hoje, exato. Nuno Santos tem mostrado um grande nível, principalmente com o Ruben Amorim, e tendo em conta que Guerreiro não iria estar presente na convocatória, acho que seria uma bela oportunidade para testar Nuno Santos. Acaba por Roberto Martínez optar por Neto, que também fez um bom europeu sub-21, e nessa questão acho que é possível que passe por aí que ele jogue. O resto foi uma convocatória normal. Só vejo aqui a questão do Félix, que 100 minutos não me acredito que vá acrescentar alguma coisa naquilo que seja o 11, porque não tem minutos, não me acredito que vá pô-lo a jogar. Até acredito, por exemplo, na titularidade, por exemplo, de Rafa Leão ou de Jota, agora no próximo jogo. E, por exemplo, seria uma oportunidade perfeita para Paulinho, que tem rendido até, pelo menos mostrar um pouco do seu talento na seleção. E aqui a questão de Pote, que sei que muito, e principalmente nos mídias, o Pote, Bruma, que principalmente os adeptos, os mídias, estranharam um pouco aqui a não presença do Pote e do Bruma. Aqui, na questão do Pote, eu acho que eu concordo com a decisão do Roberto Martínez nesta convocatória. Atenção, acho que o Pote não começa tão bem a época como começou, por exemplo, ano passado, e vejo um Pote um pouco abaixo do nível. Portanto, e o João Félix começou bem a época? Não, exato, é isso que é isso também estou a dizer, e até dar minutos a jogadores que mereciam. E daí eu ter dito o Paulinho. Por isso, acho que nesta convocatória, acho que pode não, só por essa questão de não estar a jogar tão bem, está a jogar com regularidade, é verdade, e acho que nesse aspecto, se fosse por jogar com regularidade, neste momento seria a opção, porque João Félix conta com 0 jogos desde o início desta época. E depois a questão do Bruma, acho que aqui também é um pouco na questão do Pedro Neto na ala, porque não vejo o Bruma a jogar, por exemplo, de segundo avançado, só eventualmente com funções idênticas à de Rafa Leão, mas vejo mais o Bruma pela ala, e acho que nesse aspecto também é que, tal como aconteceu com o Nuno Santos, acho que o Pedro Neto veio tapar essa vaga. É uma fase de testes por enquanto, acho que o Roberto Martínez que vai querer testar os jogadores, e principalmente o Pedro Neto conseguiu fazer um bom europeu, tem jogado com regularidade agora no Wolverhampton, 3 jogos, tem uma assistência neste momento. É legítimo querer testar Pedro Neto, se calhar optaria por outras escolhas, mas no global acho que foi uma convocatória normal, tendo em conta as convocatórias anteriores de Roberto Martínez. João, e a sua opinião sobre a convocatória? Para mim, a que mais me incomodou foi o Nuno Santos não ser chamado novamente para uma convocatória, teve chance de ser convocado, não é de hoje que merece uma convocação, merece estar mais constante na seleção portuguesa, não foi convocado. No mais, uma base foi mantida, né? A base do Mundial praticamente foi mantida. Uma outra alteração, mas uma base foi mantida. Qual que é a sua análise da convocatória do Roberto Martínez? Acho que aqui, acho que em qualquer seleção há sempre coisas a criticar, não é? Há sempre aquelas pessoas que gostavam de que fosse um jogador, que não fosse outro, etc, etc. Acho que o Nuno Santos é escandaloso. Acho que quase que entra aqui numa de Ristich, sinceramente. Leva-se 3 laterais direitos e porque claramente também, e basta ver aquilo que foi a publicação da convocatória da seleção, o Pedro Neto aparece como defesa, que eu nunca vi o Pedro Neto ser defesa na vida. Não sei se ele já num treino, se calhar o Jorge Jesus já o treinou alguma vez na vida, por isso
Se calhar ele já foi dar uma perninha à lateral esquerdo. Não que eu não acho que ele não tenha condições para fazer essa posição. Agora, eu nunca ouvi fazer, posso estar errado, mas acho que nem nunca ninguém o pôs a ala esquerda. E o Nuno Santos, quer dizer, vai jogando e vem fazendo boas exibições. Acho que é quase que é uma falta de respeito para aquilo que mostra mesmo que não está a contar com ele, porque leva 3 laterais direitos e leva um extremo que nunca jogou naquela posição para fazer a mesma. Então acho que o Nuno Santos pode esquecer a seleção, que nunca lá vai enquanto este for o selecionador. Isso parece-me evidente. Depois, também me parece estranho a segunda não convocatória do Mateus Nunes. Ou chatearam-se ou não entendo. O Mateus Nunes é um jogador incrível. E na última convocatória decide-se levar o Renato Sanches por alguma razão. O Renato Sanches que não fez uma época de longe, que a época passada do Renato Sanches foi fraca. A do Mateus não foi assim tão fraca, porque senão hoje não tinha assinado pelo City e pelos valores que foi. Parece-me estranho, não sei qual é a embirração com o Mateus Nunes. Eu acho que o Mateus Nunes nunca se devia ter naturalizado pela seleção do Brasil, jogava e jogava muito mais. E acho que é claro que eu acho que na seleção de Portugal existe muita concorrência, principalmente nesse setor e principalmente neste sistema em que apenas joga com 2, e por isso acho difícil para o Mateus jogar, mas acho que não é nada difícil convocá-lo, tendo em conta que já se abriu espaço para o Renato Sanches, por exemplo. Não sei se o Mateus eventualmente está aleijado, se assim for, mas também acho estranho nenhum jornalista perguntar por essa questão. Depois, também me parece que o Gonçalo Ramos esteve aleijado nos últimos tempos, e estando aleijado, parece-me que um jogador como eventualmente o Beto ou o Paulinho poderiam aparecer. Um jogador que não está nas melhores condições físicas, então não pode ser convocado. Não é? Não sei o que é que o staff do Paris Saint-Germain disse ao staff da Federação, mas um jogador que não joga há 2 fins de semana, quer dizer, ainda é uma paragem relevante quando tem outras opções que estão a jogar bastante bem. Acho que é estranho, mas pronto, é só desejar que Portugal ganhe, porque acho que isso é que é importante, mas parece-me que há aqui coisas que não batem certo, e quando assim acho que parece que as convocatórias da seleção de vez em quando vão tendo cunhos pessoais ou relações por fora, digamos assim, que influenciam muito estas questões. E sobre isso, João, é curioso, João e Gonçalo, é curioso a respeito do discurso, né? Geralmente, vamos convocar os jogadores que estão merecendo naquele momento, aqueles jogadores estão destacando, e às vezes você não vê isso, né? Às vezes você vê jogador que não está nem jogando ainda, nem jogou na época e foi convocado. Para você convocar um jogador que está embaixo, ou um jogador que não está jogando na época, e manter esse. Porque uma coisa é você manter o discurso que. Você tem que ser coerente, manter o discurso. Eu vou convocar os jogadores que são melhores no momento. Então, você tem que convocar os jogadores que são melhores no momento. Não, eu não vou convocar os jogadores melhores no momento. Eu tenho aquele grupo que eu confio, eu vou convocar aqueles jogadores. Ok, pode estar certo ou errado, mas você mantém um discurso coerente. O que é a questão é você falar uma coisa e fazer outra. A menos que fosse um jogador tipo Messi, Cristiano Ronaldo no auge, Messi no auge, Ronaldinho Gaúcho, Romário. Tá 3 meses sem jogar, mas tu convoca o cara e o cara vai resolver, tá me entendendo? Tirando ser um jogador num patamar desse, aí é outra coisa. Mas é a questão que acontece não só na seleção portuguesa, não é só exclusividade da seleção portuguesa. Aqui no Brasil a gente discute muito essa questão também de merecimento, de que o jogador está fazendo, de jogador que está sendo convocado, em detrimento de outro jogador que está sendo convocado. Enfim, o mesmo pensamento, a mesma opinião que você teve aí agora, João, vários adeptos brasileiros também se perguntam por que acontecem certas coisas na seleção canarinho. Mas é isso, seleção portuguesa, de qualquer maneira, forte para os novos desafios. Vai começar agora uma nova data FIFA, inclusive na data FIFA aqui na América do Sul vai começar as eliminatórias sul-americanas, que são 10 seleções e praticamente as 10 se classificam para o Mundial. É uma beleza, é incrível. Tem 7 vagas e meia para disputar. E estarei presente no estádio, inclusive, na próxima sexta-feira, para o Brasil e Bolívia. Estarei lá na estreia da seleção brasileira.
E vamos lá, vai começar uma nova data FIFA e que essa data seja melhor tanto para o Brasil quanto para Portugal também. É isso, amigos. Obrigado, João. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a todos que viram o nosso programa de hoje e continuam acompanhando o Bola na Rede nas redes sociais, TikTok, no Twitter, na Twitch, no Instagram, no Facebook, em várias redes sociais, no nosso sítio bolanarede.pt e aqui também no nosso canal do YouTube. Um abraço, malta. Fiquem todos bem e até o próximo.